Gente, voltamos com a nossa entrevista. Eu estava aqui conversando com a doutora e olha, gente, é tanta coisa assim, tantas informações que a gente não sabe, né? Quem é leigo no assunto, coisas que a gente tem que estar atento mesmo, viu? Uma dessas coisas é como identificar, né? Como saber que está começando aquele processo, né, doutora? Nós chamamos isso de sinais de alerta, né? Sinais de alerta. Quando você precisa ficar atento e procurar um profissional para poder ter um diagnóstico que quanto mais precoce possível, melhor o prognóstico, né? Uhum. Quanto antes fizer o diagnóstico e receber as orientações e o tratamento, melhor, já que é uma doença irreversível, progressiva e incurável. Quando você termina de forma precoce, você já recebe as orientações adequadas, tratamento adequado. Eu brinco que a gente consegue puxar o freio de mão, né? E aí a coisa andar um pouco mais devagar. Então, ficar atento aí para sinais de alerta, né? Eu vou citar alguns aqui. Então, a pessoa que começa a ter dificuldade com tarefas básicas, né? Com tarefas que antes fazia com muita facilidade. Quando as pessoas são com um grau de escolaridade maior, essas situações são um pouco mais sutis e a criatividade e a inteligência às vezes faz com que você consiga mascarar, vai colocando recursos, anotando, fazendo coisas e disfarçando aquilo. Então, quando você começa a ter que usar muito mais recursos para lembrar coisas que antes era fácil, é um sinal de alerta. Guardar objetos em lugares estranhos, trocar nome, esquecer onde deixou as coisas, cismas com que alguém está pegando alguma coisa, desorganização com dinheiro, né? Confundir no tempero, né? A dona de casa. Então são alguns sinais de alerta aí. É claro que nosso mundo sobrecarregado, onde a nossa mente está muito cheia, né? É normal a gente ter um esquecimento ou outro. Às vezes eu deixo o carro na porta do hospital para fazer plantão, no outro dia eu saio, onde que eu pus o carro mesmo? Né? Mas é porque a gente não está concentrado, você está parando o carro pensando nisso, naquilo e tal. Então assim, é diferente. Mas quando começa a ter esses sinais, o profissional é que vai saber fazer o questionamento ali na hora da consulta. Tem testes, né? Tem exames, tem técnicas aí que a gente pode usar para dar um diferencial e dar o diagnóstico. E quando é diagnosticado, né? Qual que é o primeiro passo para tratamento? Assim, no caso, a família, doutora, qual é o primeiro passo que a família tem que ter ali com ele? Quando o paciente vai sozinho, eu chamo a família, porque não tem jeito de conduzir um paciente portador de Alzheimer sem a família. Tem pacientes que não têm família, moram sozinhos com 80 anos, estão começando o Alzheimer, é uma dificuldade pra gente. Vai ter que envolver alguém, porque como é progressivo, vai chegar um momento que não vai conseguir tomar medicamento sozinho, não vai conseguir ter o autocuidado sozinho, né? Os medicamentos, eles desaceleram, mas ainda nós não temos tratamento para cura. Né, tem tratamento específico, anticolinesterase, com a memantina, não vou perder o tempo com isso, porque isso é coisa, conduta médica, e eu acho que a questão, se eu puder aproveitar o tempo com algumas dicas, é melhor. Hoje a gente tem também os tratamentos sintomáticos, né, que é para, por exemplo, quando tem distúrbio de sono, distúrbio alimentar, agressividade, depressão e ansiedade, que é comum na demência precoce, né? Hoje a gente tem de novidade aí o uso da medicamento extraído do canabidiol, né? Do cannabis, que tem ajudado muito. Tem ajudado? As alterações motoras, comportamentais, né? Da demência. É uma novidade que a gente ainda não tem muito embasamento, mas que a gente já tem tido o uso com benefícios muito bacanas. Inclusive já tem coisas aí na mídia de resultados que às vezes podem ser muito surpreendentes. Então tem que ter um profissional aí para estar guiando esse tratamento. Mas para a família, amor, a dica é assim, acolher, né? Cada paciente portador de Alzheimer, ele tem uma história, né? Então tem gente que é bravinho, tem gente que é bonzinho, tem gente que é teimoso, tem gente que é mais passivo. Intensifica. E ele vai, no decorrer da doença de Alzheimer, ele apresentar
algumas intensificações quando os comportamentos são, né, negativos, e mudança também de comportamento. Mudança? Então, a primeira dica que eu falo, nunca confronta um paciente portador de Alzheimer. Nunca confronta, porque ele não está mentindo, é aquilo que ele está vendo, é aquilo que ele está sentindo. Então, assim, se a Dona Maria está sendo roubada pelo seu José, não adianta você falar para ela que onde já se viu você ficar desconfiando do seu José. Claro que você não vai ficar alimentando aquela alucinação, aquele delírio. Sim. Mas você vai dizer, olha, vamos verificar, eu vou tomar conta de não acontecer mais, sabe? E assim, dá uma resposta curta que acalme o coração dela naquele momento. Sim. E muda o foco. Chama para fazer outra coisa, né? E aí a gente pode usar os recursos que a pessoa tem. Uma pessoa que gosta de cozinhar, chama para cozinha para fazer uma coisa. Gosta de fazer tricô, crochê, traz para isso. É um senhor que gosta de mexer com horta, né? Sim. Meu pai, eu fiz horta suspensa, né? Aquelas jardineiras grandes, altas, planta alface, planta cebolinha. Vamos lá ver como é que tá. Será que tem matinho? Tá na hora de comprar muda nova? Enfim. Né? Então, assim, sempre... Uma outra alteração de comportamento que eles têm muito também é a questão de, à tarde, querer ir embora, sendo que estão na própria casa. Sim, eles têm muito isso. E as famílias trazem muito isso para mim em consultório. E isso, às vezes, gera um transtorno, porque eles ficam horas, às vezes. É claro que o remédio pode ajudar, mas, assim, eu nunca confrontar. Ah, a gente vai, mas hoje a gente tá sem carro, o carro tá arrumando, fulano, isso aqui, nós vamos dormir aqui. Mas amanhã a gente, não, às vezes não resolve, às vezes resolve. Resolve hoje, resolve amanhã, resolve. 3 meses, daí não resolve. Aí sai para dar uma volta, né? Ontem um paciente contou para mim, claro que não contando o paciente, né? Que foi dormir no quarto 3 horas da manhã porque a esposa falou, não vou pro quarto. Aí deitou ali com ela e tá certo, ele não confrontou. Deitou ali na sala e ficou. Só que falou, fiquei mal, porque eu não consegui dormir. Mas aí qual que é a dica? Falei, em vez de você ficar insistindo que ele vá pro quarto, que aquele idoso vá pro quarto, chama ele tá teimando que não vai pro quarto, não vai dormir com você, nem sabe que você é marido ou que você é mulher, né? Esquece. Então chama pra ir pra cozinha, fazer um lanchinho, tomar um chazinho, ver uma foto, ver uma florzinha, não sei o que. Ele esquece, daí você leva pro quarto. Né? Então, assim, são dicas aí de cuidado, né? Eu queria ter mais tempo para falar mais, mas assim, é isso. E sempre estímulo cognitivo, né? Ter sempre alguém, eu falo, envolve vizinho, envolve tio, envolve neto, né? Vamos jogar rouba-monte, vamos jogar mico, vamos jogar dama, vamos assistir um programa junto e ficar comentando, então fazer atividades intelectuais. Aí faz tricô, tem um paciente que sabe muito, chama alguém para ensinar, ela vai ensinar alguém a fazer. E assim, né, a gente vai estimulando. Ai, que legal. E falando em tricô, eu ouço falar dessa atividade que ajuda a trabalhar o cérebro, né? A leitura, né, doutora? Sim. Palavras cruzadas, né? Sim. Outros jogos aí lúdicos de pergunta e resposta. Aí vai de acordo com o nível. Se a pessoa mais simples, se é um grau de escolaridade menor. Mas você pode usar vários níveis aí de atividades lúdicas, né? E de atividades mesmo. Tricô, crochê, horta, né? Dominó, várias coisas assim. O importante é a gente não todo dia manter uma atividade, tanto a parte física, de dar uma caminhadinha, de fazer uma bicicletinha e coisas mais direcionadas específicas em cada caso, né? E mais as atividades que podem envolver a parte intelectual para preservar ao máximo possível. E a parte de alimentação, tem alguma alimentação específica? Existem teorias também, tem uma teoria da dieta do Mediterrâneo, mas na prática clínica a questão alimentar é aquela dieta da pirâmide saudável, né? A dieta da pirâmide é fácil acesso aí o pessoal achar na mídia, mas é assim, que embaixo é rico em verdura, legume, peixe, né? E aí depois vai... Claro, tem que ter a proteína, tem que ter o leite, mas assim, as gorduras, as partes mais saturadas, fica pouquinho lá em cima, né? Então é a dieta colorida. Tem que ter a carne, tem que ter sim, mas é pouco que precisa ter, fibra, vitamina, então é verdura, legumes, cereais, né? Pouco arroz, pouco macarrão,
pouco legume que está embaixo da terra, porque ele se transforma em carboidrato, né? Tomar bastante líquido, evitar condimentos, comidas que hoje tem muito, né? Que tem muito tempero artificial, né? Então a gente tentar retomar um pouco, né? A nossa cozinha mineira, que é usar os temperos. Hoje tá na moda, né? Usar as pápricas, o açafrão, chimichurri, enfim. É bem por aí mesmo. Tentar evitar os caldos, os pós, né? Eu não vou falar a marca aqui, mas tem uns aí que até é famoso, caldo tal, enfim. São os temperos artificiais, né? Não usar suco artificial, tangue, eu falei uma marca, perdão aí. Mas assim, nenhum desses sucos aí que tenham conservantes, tentar evitar, né? Fazer suco da fruta mesmo, né? A dica que a gente faz lá em casa é congelar a fruta que tá na hora ali, que tá mais baratinho, congela a própria fruta, bate com a aguinha, com adoçante, ou às vezes nem precisa, e tentar manter a dieta mais saudável possível. Isso ajuda, né? Ajuda em toda a saúde, e retardar, né? Com relação ao Alzheimer, ajuda. Retardar. É muito comum, que as pessoas com Alzheimer tenham um componente vascular junto, que é pequenas isquemias. É muito comum ter um componente vascular junto com Alzheimer. Então, quando você controla açúcar, controla colesterol, controla pressão, você tem uma proteção maior. E vai evoluir bem mais lentamente. E para fechar, né, doutora, eu acredito que em tudo isso, em todos esses cuidados, prevenções, né, é o amor, né? Sim. É tratar com carinho, com respeito, né? Ter o respeito pela história que a senhora falou. Exatamente. Cada um tem sua história. Então, é respeitar a história de cada um, né? Um dia ele foi jovem, né? Trabalhou, estudou, lutou pela família. Então, neste momento, ter o retorno, né, de tudo que lutou durante toda a vida, né, doutora? Acolher e entender que, às vezes, o problema é mais seu do que do próprio paciente, como eu estava falando aqui, né? O paciente, às vezes, ele não tem noção da perda, né? A maioria das vezes não tem noção da perda. Então, é aceitar, é acolher, né? O amor, o carinho, completando essa tríade aí de corpo, alma e espírito, né? Então, cuidar do carinho, que tem um impacto muito grande na alma. Sempre aí cuidando da parte espiritual também, né? Deus, Jesus aí como centro da vida. Para que ele dê ao familiar bastante paciência, que vai precisar, discernimento, né? E saúde para cuidar, né, desse ente querido aí. É verdade. Outra coisa que, infelizmente, hoje o tempo já acabou, né? Mas eu quero fazer o convite para a senhora voltar para a gente fazer uma segunda parte desse programa, porque é tanta coisa que tem que ser abordada, né? O próximo programa, a gente fala sobre os cuidados de quem cuida. O que a pessoa tem que fazer para não adoecer junto com o paciente. Excelente ideia. Vamos voltar com esse assunto? Fechou, gente. Na próxima entrevista com a doutora Rita, nós vamos falar sobre esse cuidado, que a gente se depara muito com isso também, da pessoa que está cuidando do paciente ficar, às vezes, até mais doente do que o paciente. O que se deve fazer para tomar esses cuidados e conseguir cuidar do seu ente querido. Doutora, muito obrigada, viu? Estou à disposição, tá? Um prazer poder contribuir com algum conhecimento para vocês e a população em geral. Gostaram, gente, da entrevista? Eu amei, viu? Doutora Rita, um amor de pessoa, fala muito bem, né? E deixou a gente mais informado, né, dessas situações que às vezes passa despercebido, esses cuidados, essas prevenções, mas a gente tem que estar sempre trazendo a memória, né? Eu fico por aqui, gente, com mais um TV Itajubá Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse programa, viu? E eu espero vocês na próxima. Fiquem com Deus!